Abra sua Bíblia em Ezequiel 44. Ezequiel capítulo... Só um tá bom. Só um. Vou citar para minha esposa, por favor. Você está bonitão hoje, o que foi, Simeão? Amados, eu tenho uma palavra tão séria para tratar com vocês hoje, que eu espero que milhares de pessoas ouçam essa palavra. Porque se você receber o que Deus vai te dar hoje, você vai fazer alguns atalhos na sua vida, e coisas que deveriam acontecer em 10 anos vão acontecer em 10 dias. Quantos querem aprender os atalhos de Deus? Mas que heresia, pastor. Deus não tem atalhos. O Deus que eu ando com Ele tem. Ele encurta o espaço e o tempo. Abre uma porta e eu me acho em Azoto. Claro que para você entender o que eu falei, você tem que ter lido a Bíblia. Eu citei o evento de Filipe, quando ele batizou eunuco, saiu da água e ele foi trasladado para um lugar chamado Azoto. Quando você crê, você é trasladado para o lugar daquela palavra. E se você continuar crendo, é lá que você está. E não tem quem pode roubar a bênção. E você vai entender agora por quê. E por quê. 2 porquês. Ezequiel 44, verso 1. Então o homem me fez voltar. Isso aqui é muito importante, gente. Ezequiel 44, 1. Então o homem me fez voltar para o caminho. Que caminho? O caminho da porta exterior do santuário. Que porta? A que olha para o oriente, a qual estava fechada. Essa é a única porta da Nova Jerusalém que está fechada. Olha o verso 2. Disse-me o Senhor: esta porta permanecerá fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela. Por isso permanecerá fechada. Entenda que quando Deus passa num lugar, aquilo é feito, e é feito para sempre. Se você estiver atrás dele, você vai rebuscar nas searas de Boaz. Mas como é que eu fico nisso? Verso 3. Quanto ao príncipe, ele se assentará ali por ser príncipe, para comer o pão diante do Senhor. Quantos podem dar glória a Deus? Pelo vestíbulo da porta entrará, e por aí mesmo sairá. Então, para os príncipes, tem uma exceção. Quando Satanás convence a sua mente de uma mentira, e aquilo se torna uma emoção, pode ser alegria, medo, pânico, raiva, ódio, amargura, não importa a emoção, ela começou depois que você aceitou uma mentira.
Satanás consegue abrir uma porta e tirar você da Nova Jerusalém. Ele consegue tirar você do seu lugar no Espírito. A Bíblia diz que a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Mas nós precisamos estar constantemente em vigilância, não através do nosso esforço, através da oração em línguas. Não pensa que você é inteligente o suficiente para lidar com o diabo, porque você não é. Mas está escrito em Judas 20: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. 21, guardai-vos no amor de Deus. Quando eu oro em outras línguas, eu estou impedindo que Satanás convença a minha mente, num nível em que essa mentira se torna uma emoção que me guia. Agora, o grande problema desse fator é que quando você entra por essa porta mentirosa, que o diabo abriu na sua alma, a tendência é você se afastando da verdade. Se você não for socorrido pelo Espírito Santo, ou se você não se deixar ser socorrido, a tendência é você se afastando da Nova Jerusalém. Só que, claro, que nenhum de nós, muitas vezes, estamos conscientes disso, nós não queremos isso, e pensamos que estamos no Espírito. Mas pensar que eu estou no Espírito, não me põe no Espírito. Obediência à palavra de Deus me põe no Espírito. Fé em Jesus Cristo me põe no Espírito. Quebrantamento da minha vontade, quando eu descubro a vontade de Deus, me põe no Espírito. Mas se eu, por outro lado, endureço meu coração e continuo num caminho psicoemocional, que talvez até para mim pareça ser verdade. O engano, irmãos, ele é tão sutil, que Paulo chega a dizer em 1 Coríntios 11, que Satanás se transforma, se faz de anjo de luz, para tentar enganar os santos. Imagina a capacidade que o diabo tem. Quem é a pessoa que você mais ama? Quem é a pessoa que você mais gosta? Quem é a pessoa, estou falando no natural, quem é a pessoa que você mais tem prazer de estar perto? Imagine que o diabo se transforme nessa pessoa e se aproxime de você. A sua reação normal vai ser abraçar essa pessoa, receber essa pessoa, ouvir essa pessoa, mas você não vai saber que é o diabo, porque ele se transformou naquela pessoa que mexe com você. E muitos vão dando passos em direção à mentira. Ou seja, ao invés de expulsar aquele medo, eles vão abraçando o medo, até o ponto de viver o que Jó viveu: o que eu temia me sobreveio. Quando alguém chega a dizer o que eu temia me sobreveio, é porque ele já percorreu um caminho na mentira. Irmão, a única coisa que é verdade é Jesus Cristo. A única coisa que é verdade é a palavra de Deus. Jesus disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, não importa, querido, há momentos da batalha que não importa o que eu penso ou o que eu sinto, importa o que Deus diz. Aí eu me aproximo, mas eu não quero falar agora, daqui a pouco eu vou falar sobre a entrada novamente na Nova Jerusalém, porque aqui está dizendo: o homem me fez voltar para o caminho. Levanta a sua mão e fala assim comigo bem forte: o homem, chamado Espírito Santo, me fez voltar para o caminho.
E Ele vai cerrar essa ferida. Ele vai fechar essa porta. E nunca mais ninguém entra nela. Amados, isso aconteceu literal. Jesus, sentado no jumentinho, entrou por essa porta. E ela foi fechada. E sabe o que aconteceu? Nunca mais se abriu. Até hoje, lá em Jerusalém, essa porta está fechada. Na frente dessa porta hoje, existe um cemitério. É a única porta de Jerusalém que está fechada. Deus vai fechar essa porta, da onde você não tinha que ter saído. E nunca mais ninguém abrirá. Nós amamos o abrir portas, mas nós temos que entender que muitas vezes Deus quer fechar portas. Nós somos o povo da porta aberta. Eu também sou, irmãos. Eu sou da fé, eu sou da vitória. Mas aquilo que não é de Deus não vai me edificar. Aquilo que não é de Deus não vai construir Cristo em mim. Pelo contrário, vai me atrasar no caminho. Porque, pasme, você vai ter que fazer o caminho de volta. Eu não sei, aqui eu vou parafrasear, mas eu não estou dizendo que é você literalmente, apenas a título de didática da palavra. Eu não sei o quanto você se distanciou da porta. É o caminho que você vai ter que fazer de volta. Se distanciou 1 quilômetro, 1000 quilômetros. Tem gente que está tão longe, irmãos, que parece que eles escaparam das mãos do Senhor. Até certo ponto o Senhor podia pegá-los, o Senhor podia chacoalhá-los, o Senhor podia tocá-los. Até certo ponto eles estavam acessíveis, mas eles foram endurecendo ao invés de se quebrantando. Eu declaro sobre a minha vida e sobre a sua vida: eu vou me quebrantar cada vez mais. Cada dia eu vou morrer mais. Todas as portas do inferno vão se fechar na minha vida. E o que vai haver do lado de fora realmente um cemitério, é morte, é mortificação. Porque naquela área eu vou viver no Espírito, e de lá eu não saio nunca mais, em nome de Jesus. Levanta a sua mão e diga: eu recebo essa palavra. Diga para o irmão que está ao seu lado: há portas que Deus abre. Agora sacode ele, filho, mas fique tranquilo, que há portas que Deus fecha. Verso 2: disse-me o Senhor: esta porta permanecerá fechada. Aleluia! Não se abrirá, não se abrirá, não se abrirá. A porta da doença não se abrirá. A porta do pecado não se abrirá. A porta da miséria e da pobreza não se abrirá. A porta das maldições hereditárias não se abrirá. A porta que está aberta aqui é a palavra de Deus, é a verdade de Deus, é a fé. O Senhor entrou por essa porta não para abri-la, Ele entrou por essa porta para fechá-la. E muitas vezes nós não entendemos isso. Deus, mas eu pensava que eu ia orar em línguas, ia acontecer isso, isso, isso e isso, e eu estou orando em línguas, parece que está acontecendo o contrário. Aí o Senhor te diz: é porque eu não sei andar no seu caminho, eu só sei te ensinar a andar no meu. Porque os seus caminhos são mais baixos que os meus caminhos são mais altos, os meus pensamentos são maiores. E depois que você saiu dessa porta, que você não deveria ter saído, você se tornou infeliz. Você tem uma falsa alegria. Você tem uma falsa humildade, um falso sentimento de conquista. Não era para você ter saído, era para você ter ficado.
no Espírito. Eu estou falando de uma palavra que Deus te deu, e você entrou por essa palavra, e alguma coisa te tirou e te afastou. Eu estou aqui como profeta de Deus, para dizer que hoje é noite de restituição, hoje é noite de restauração. Nossa, eu me lembro como aquele dia veio aquele medo, e por causa do medo, eu comecei a agir assim, assim, assim. E eu nem percebi que o problema cresceu em mim, e o medo se tornou um pânico. Aí eu agi assim, assim, assim. Eu nem me dei conta que eu comecei a ficar depressivo. Está entendendo? Por isso, nós não somos tão inteligentes assim para lidar com o diabo, mas o Espírito Santo é. Eu não quero que essa palavra te deixe se sentindo culpado ou condenado, porque agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas aqui está dizendo que o homem pegou ele pela mão e colocou de volta no caminho. Você vai ter que colocar um passo após o outro de volta, para aquele lugar no Espírito. Por isso não adianta, e nós falamos sobre isso ontem, olha para mim, não adianta você padronizar a sua volta. A igreja tal, o pastor tal, foi quando eu li aquele livro que aconteceu, foi naquele congresso. Esquece, irmão, o padrão não está em nada que aconteceu, o padrão está na sua dependência do Espírito Santo. Vou repetir, o padrão não está nas suas experiências, nem boas nem ruins, o padrão está na voz. A voz te levou naquele lugar, e a voz te restaurará naquele lugar. É interessante, né? Em Apocalipse diz assim: eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Agora aqui está dizendo de uma porta que ninguém pode abrir. O nome dessa porta que ninguém pode abrir é cicatrizes do Espírito Santo. Cicatrizes de guerra. Ou seja, quem olhar para você verá a cicatriz, mas não verá mais a ferida. Você voltou para o Espírito. É impossível negar cicatrizes, mas é possível reconhecer a cura, porque a sua maneira de falar muda. Irmãos, quem está no Espírito, ele não tem que provar para ninguém que está. E quem não está no Espírito também não precisa convencer ninguém que está, porque é notório que ele não está. Mas o Senhor é poderoso para pegar na sua mão, através da oração em línguas, e te pôr no caminho de volta, e falar assim para você: monta no jumentinho comigo. Deus está falando com alguns essa noite: monta no jumentinho comigo. Sabe o que é montar no jumentinho? É ser humilde, é se humilhar. E o texto, onde essa profecia se cumpriu literal, diz que é um jumentinho que ninguém nunca montou. Jesus disse para os discípulos: vai lá, vocês vão encontrar um jumentinho que nunca foi montado. Querido, o que Deus tem para você? O que Deus tem para você? Ninguém experimentou. É um jumentinho que nunca foi montado. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Sabe, o tempo de ciúme acaba quando você monta nesse jumentinho.
O tempo de inveja acaba quando você monta nesse jumentinho. As suas amarguras desaparecem quando você monta nesse jumentinho. As suas raivas desaparecem, suas iras, suas decepções, sentimentos de rejeições, porque você está sentado com o Rei da Glória. Ele está te dizendo: senta aqui, e vamos entrar por aquela porta que você não devia ter saído. E quando a gente entrar, eu vou lacrar ela para sempre. Existe um lugar em Deus onde você não recua mais. Existe um lugar em Deus onde não passa na sua cabeça desistir. Como diz em Hebreus capítulo 11, se eles se lembrassem de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Meu Deus, é possível eu estar num lugar em Deus que eu nem me lembro, que significa desistir, recuar, retroceder. Querido, viver na Nova Jerusalém é muito melhor do que viver lá fora. Viver na Nova Jerusalém é muito melhor do que viver na Babilônia. A palavra do Senhor para a Babilônia é: sai dela, povo meu. Mas não adianta você sair de Babilônia, entra na Nova Jerusalém. Eu não consigo. É por isso que ele que diz: monta no jumentinho, eu vou te levar. Sabe aquele jumentinho que Jesus montou? Sabe? Você estava lá. Pai, eles não entenderam, eu vou falar de novo. Sabe aquele jumentinho que Jesus sentou e entrou na cidade? Você estava sentado lá com ele. Naquele dia, ele te levou de volta para o Espírito. Pegou o chicote, limpou o templo, para que prevalecesse em você nada que é comprado, só a graça de Deus. O comércio acabou no seu coração. Ele derrubou as mesas, expulsou os cambistas e te disse: a minha graça te basta. Uhul! Vamos ler de novo. Então o homem me fez voltar para o caminho. Aleluia. Grita comigo: então o homem me fez voltar pelo caminho da porta exterior. Olha o nome da porta: exterior. Deus não quer edificar o seu exterior, Deus quer edificar o seu interior. A porta que ele fecha é a porta exterior. Tudo aquilo que é aparência. Deus não é Deus de aparência, Deus é Deus de autenticidade. Olha o verso 1. Então o homem me fez voltar. Aleluia. Então o homem me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário que olha para o oriente, o qual estava fechada. Disse-me o Senhor: esta porta permanecerá fechada. Essa porta permanecerá fechada. Tem áreas da minha vida que foram edificadas há anos, portas que Deus fechou há anos. Eu quero testificar para você: elas nunca mais se abriram. Não é quase vencer, é vencer. Não é quase ser curado, é andar curado. Não é quase prosperar, é prosperar nessa terra. Ah, eu quase fui para o céu. Eu quase. Não, querido, Deus não é Deus de quase, Deus é Deus de feito. Você é a última pessoa que vai passar por aquela porta. E a partir de você, ninguém nunca mais vai passar. Porque quando Deus faz a obra,
Deus faz para sempre. O diabo pode ter aberto uma ferida na sua alma, mas o Senhor, ao fechar essa porta, curou essa ferida. Você não é alguém doente, você é sarado. Eu não sei que dimensão você está crendo, mas eu, se fosse você, creria em toda dimensão, espírito, alma e corpo. Vou dizer novamente, você é sarado. Ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel, isso aqui é a maior prova que Jesus é Deus, ó. O Senhor Deus de Israel entrou por ela, por isso permanecerá fechada. Aí surge uma pergunta: pastor, Deus está falando muito comigo nessa palavra, mas eu preciso de algo prático. Em primeiro lugar, você tem que entender quem você é. Ele é o Rei dos Reis. Você é um príncipe. Aqui diz assim no capítulo 44, versículo 3: quanto ao príncipe, diga para o irmão que está ao seu lado, está falando de você, irmão. Irmãos, eu fico na cara quando eu peço para falar assim, os irmãos não falam. Fala para o seu irmão, está falando de você, irmão. Eu falo e você repete então bem forte: quanto a mim, me assentarei ali, porque eu sou príncipe. Agora olha o que diz o texto. Olha como é que você vai voltar. O mistério está aqui: para comer o pão diante do Senhor. O que vai abrir seus olhos para você enxergar que foi um engano? O pão do Senhor. Não tem ninguém que vai convencer você de um engano quando você já acredita no engano, a não ser um alimento muito especial, que se você comer essa comida, a luz vai fazer assim em você. E você vai entender o quão longe está da verdade. E o que eu faço? Continue comendo pão na presença do Senhor. Continue comendo pão, orando em outras línguas, meditando na palavra, sintonizado com o Espírito Santo. A voz do Espírito Santo funciona na voz do seu espírito. A voz do Espírito Santo, ela pode ser tão forte o quanto você queira. Se você aprender a mortificar sua carne através da oração em línguas, porque onde nascem as línguas, nasce a voz. Se você descobrir onde essas línguas estão nascendo em você, você vai descobrir onde Deus fala. Por isso, Isaías capítulo 28 diz: por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor. Ah, mas não sou eu que estou orando em línguas? É. Então como é que é o Senhor que está falando? Porque são palavras que Ele está criando para você falar. São palavras de resgate. Para a porta exterior e para dentro da Nova Jerusalém, onde Ele vai te dizer: quieta aí, menino, porque agora o chicote vai comer. Depois que Jesus entrou ali, meu filho, o chicote comeu. O que é o chicote? É a separação da lei e da graça na minha vida. Repete isso comigo: a vara de Deus tem um objetivo: separar a lei e a graça dentro de mim. Mais forte, igreja, diga: lei
me leva ao pecado. Graça é a vitória contra o pecado. Como que eu sei disso? Porque Jesus expulsou os cambistas. Tudo que está substituindo a graça de Deus da sua vida, lá vem o chicote. Esse não é o tema não, mas poderia ser esse o tema da palavra. Tudo que está substituindo a graça de Deus da sua vida, lá vem o chicote. Ah, por que eu estou apanhando? Porque você se tornou legalista. E a lei suscitou o pecado, e o pecado te enganou e você morreu. E saiu do Espírito. Agora o chicote está restaurando um coração. Hebreus diz: o que vale é um coração confirmado com a graça. Ah, meu irmão, o que vale é um coração confirmado com a graça. Esse coração recebe provisão, e a provisão aparece. Esse coração recebe cura, e ela se manifesta. Esse coração enxerga como Deus enxerga. Esse coração não tem a visão de Babilônia. Ainda que você seja um Daniel em Babilônia, você vive em Babilônia como se estivesse na Nova Jerusalém. Daniel foi para Babilônia com 15 anos, mas nunca se babilonizou. E ele começou a ter visões muito cedo, porque ele era profeta. Mas as suas últimas profecias, ele tinha mais de 80 anos. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, ele já era um velhinho. Estou falando de cronologia bíblica. Estou falando de teologia. Quando Daniel foi jogado na cova dos leões, ele já era de idade. Deus não vai permitir certas coisas na sua vida até que você amadureça para tal. Deus vai te envelhecer primeiro nas coisas do Espírito. Deus vai te experimentar até que você encare a própria morte e descubra que ela foi vencida. Até que você aprenda a resistir à própria morte. A morte bate na sua porta e você diz não, e ela sai. A doença sai. Querido, quando você descobre que você é príncipe e você come esse pão do Senhor, esse é o momento que você se monta no jumentinho e começa a jornada de volta. Agora um jumentinho que ninguém nunca montou. Não adianta me telefonar. Pastor Éder, mas como é que faz? Eu não sei. Ah, mas você é pregador da fé. Exatamente. Quem anda por fé não anda por vista. Mas você é meu pai. Glória a Deus por isso, eu sou seu pai na fé. Então me conta, eu não sei. E o casamento enhacou. Como é que desenhaca? Eu não sei. A minha empresa está falindo. Como é que tira? Eu não sei. Mas eu sei uma coisa. Eu sei te ensinar a montar no jumentinho. Uhul! Isso eu sei. Monta no jumentinho que ninguém nunca montou. Não é o meu jumentinho não, é o seu. Para de querer pegar carona no meu jumentinho. Jesus diz, vai lá, busca um jumentinho que ninguém é ninguém, meu irmão. A religião tem respostas para tudo. O Espírito tem um caminho de fé em fé. A religião tem a pipoca de micro-ondas.
No espírito nem existe micro-ondas. Você vai ter que semear o milho, você vai ter que cultivar ele, ele vai ter que crescer dentro de você, você vai colher, passar pelo processo, até virar pipoca, meu irmão. Deus não é Deus de micro-ondas, Deus é Deus de processos profundos, porque Ele é eterno. Tem gente que fala assim: eu gosto do evangelho simples. Eu também, só que o evangelho simples é profundo. Eu não entendo, pastor Heber, ele prega, eu não entendo nada. Eu gosto daquele pregador, ele fala rasgado assim, eu entendo. Eu não julgo você por isso. Eu só quero lembrar você que quando Jesus pregava, ninguém entendia. E ele em particular contava os segredos para os seus discípulos. É no particular que a revelação vem. Eu estou proclamando a palavra, mas é no particular que a revelação vem. É mistério. Eu queria seguir um pastor que soubesse das coisas. Te decepcionei. Porque eu não sou chamado para saber o que Ele planejou para a tua vida. Porque foi Ele que planejou. Eu sou chamado para te colocar, para te ajudar. O homem me fez voltar. Tem um homem aqui, meu papel aqui é só te ajudar a sentar no jumentinho. A partir daí não tem nada para fazer mais. Se eu fizer, eu vou atrapalhar. Tem muito pastor atrapalhando o Espírito Santo, porque ele até ajudou o cabra a montar no jumentinho, mas depois montou junto. Sei lá se meu dinheiro vai embora com esse jumentinho. Vai que o meu controle vai embora com esse jumentinho. Eu não vou montar. Só que você pensa que montou, mas não montou. Porque Senhor só tem um, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Muita gente pensando que montou junto com o discípulo no jumentinho. Não montou. Você está desprezando os pastores. Jamais, eu sou um. Mas eu estou aqui para te ajudar a andar com Ele. A partir daí, nós somos cooperadores um do outro. E em muitas áreas é você que vai me pastorear. Muitas áreas é você que vai cuidar de mim. Porque nós somos todos iguais e chamados para nos sujeitar uns aos outros. Pare de me olhar como alguém especial, porque eu sou igual a você. Agora, eu tenho uma decisãozinha na minha vida. Talvez essa seja a diferença. Eu decidi orar em línguas. Talvez o que nos separa é só essa decisão. Eu decidi orar em línguas. E porta após porta, das quais eu não deveria ter saído, o Senhor tem fechado. E hoje as pessoas não veem mais feridas, pesos, as pessoas veem cicatrizes. E cicatriz, irmão, é uma coisa que você carrega o resto da sua vida. E cicatrizes contam a sua história.
Todos nós somos águias, velhas ou velhas águias. Eu espero que você tenha sido renovado. Mas quem mexer nas penas assim vai encontrar cicatrizes. Tem uma profecia que diz assim: que feridas são essas nas suas mãos? Isso vai acontecer quando Jesus voltar. Porque Jesus vai voltar no Monte das Oliveiras, lá em Israel. E a profecia diz que os judeus vão olhar para ele e vão ver as feridas. E eles vão perguntar: que feridas são essas nas suas mãos? E ele dirá: são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Está na profecia. São as feridas que eu fui ferido. Querido, quem olha para Jesus hoje não vê mais sangue derramado, mas quem olha para Jesus vê cicatrizes. João viu um cordeiro como que havia sido morto. Levanta a sua mão e diga: eu recebo essa palavra. Então, meu irmão, do ponto que você caiu, é o ponto onde você precisa se levantar e reestruturar o seu pensamento, segundo a palavra de Deus. No ponto que você caiu, é lá. Encontre esse ponto, é aqui que a gente tem que levantar. E com palavra e Deus e Espírito Santo, e se encha. Daqui a pouco a mente muda, a emoção muda, a porta se fecha. Está lá em Jerusalém a porta. Se você for lá, você vai ver essa porta que eu estou falando. Ela está fechada. Jesus passou e ninguém nunca mais passou por ela. Você recebe essa palavra? Levanta as suas mãos e diga assim comigo bem forte: as portas que Deus abriu, ninguém fechará. Mas na cidade há uma porta que Ele não abriu. Essa porta Ele entrou para fechar. Porque Apocalipse diz que as portas da Nova Jerusalém estão abertas e jamais se fecham. Elas são pérolas. Elas são pérolas. Pode ver que coisa linda. Mas tem uma porta que está fechada. É aquela portinha que você não devia ter saído dela. É Deus falando assim: ei, eu deixei tudo aberto, mas esse negocinho aí nós vamos resolver. Aleluia. Eu sei que alguns estão sentindo-se incapazes. Eu também. Essa capacidade não vem de você. É a graça que vai te levar a você. É o jumentinho que vai conduzir você. Só acredita e deixe-se ser conduzido. Mas lembra que a multidão está adorando a Ele, não é você também não, viu? A multidão vai aclamar, você vai ouvir gritos: Hosana! Porque o mover na sua vida vai ser tão grande que vai despertar o mundo. Mas eles não estão olhando para você, estão olhando para Ele. Tem aquele sentimento sincero: eu só estou voltando para onde eu não devia ter saído. Não, eles estão me abraçando, estão me elogiando, estão me dando oferta, estão me convidando, minha agenda lotou. Não. Negócio de agenda não. Negócio de oferta, dinheiro. Não. Tem aquele sentimento: eu só estou voltando para onde eu não devia ter saído. Eu só estou voltando para o Éden. Todos aqueles que pegam o caminho de volta para o Éden abalam as nações.
abalam cidades. Aleluia. Diga assim para o irmão que está ao seu lado: não há motivo para soberba. Nós só estamos voltando para onde não deveríamos ter saído. Você pode aplaudir a palavra do Senhor bem forte? Aleluia! Aleluia!